Olá, pessoal do sétimo ano, vamos para a nossa revisão para a prova? Bom, nesse bimestre nós estudamos, sua grande maioria aí, região Nordeste e as suas sub-regiões. Então nós vimos aí no conjunto, o Nordeste formado por 4 sub-regiões, cada uma delas com uma área delimitada e com características próprias, porque o Nordeste é muito grande, é uma região muito grande, vocês estão percebendo aí na imagem, Ela possui, em média, aqui os seus 9 estados. Então é uma região muito grande, com muitos estados, muitas características de clima, de relevo, de vegetação muito própria. Então não era possível estudar tudo isso em um conjunto só, então tivemos que subdividir. Então essa diversidade de divisões começa ainda lá no período inicial da ocupação da região. No período da colonização, por volta do século XVI, não havia a divisão dos estados, mas havia uma diversidade física muito grande, uma diversidade cultural muito grande, porque aqui já havia uma mistura de índios com os colonizadores. Então, foi necessário que se fizesse uma reestruturação. Por quê? O Nordeste ele foi ocupado inicialmente, aqui ó, ele foi ocupado inicialmente no litoral. Ele foi ocupado no litoral. Então essa ocupação se deu primeiro aqui no litoral, para depois ela vir para o interior. É aí que a gente observa então que foi feita essa subdivisão para facilitar esse estudo. Então nós temos no litoral a zona da mata, que está aqui no litoral. Logo a seguir veio uma pequena faixa chamada agreste. O agreste ele é chamado, ele foi criado aqui porque ele tem um pouco de características da zona da mata, mas ele também tem um pouco de característica do sertão, e aqui é uma região de serras. Então ela serviu quase que uma divisão natural entre a zona da mata quente, úmida, uma vegetação abundante da Mata Atlântica, com o sertão nordestino, com a divisão natural, porque aqui, ó, muito quente, muito seca, a vegetação típica aqui é a caatinga, adaptada a pouca umidade, E aqui não, o verde aqui é a zona da mata, A zona da mata tem característica de vegetação de floresta, Aqui tinha um pau-brasil, então são muito diferentes. Entre os dois surgiu essa faixinha aqui, ó, que é o agreste. E mais ao norte aqui nós temos a região meio norte, que foi a que nós falamos por último, que ela já sofre influência na grande maioria da floresta amazônica que está aqui, ó. Então o meio norte parece muito com a floresta amazônica, a vegetação, os cocais, a vegetação é verde, a chuva é mais abundante, então essa chuva ocorre em boa parte do ano, não há período de seca, não tem características de caatinga, que é a vegetação do sertão. Então o Nordeste teve que ser dividido dessa forma para facilitar a compreensão, facilitar o estudo, facilitar o entendimento de como essa região foi construída, como essa região foi organizada em suas características, Então isso a gente vê assim, começando pela zona da mata, aonde ela está localizada, e as características que são importantes para a gente conhecer essa região. Então ela é localizada do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia, é uma região então de relevo litorâneo, Então seria basicamente isso aqui, ó. Então aqui está a zona da mata, olha, uma região muito plana, então uma região litorânea. Então o relevo é a planície litorânea. Aí onde estão essas montanhas aqui, ó, essas elevações, e chegando para lá de cá, é o agreste. E já depois do agreste aqui, lá mais ao fundo, vem zona da mata. Então essas características vão servir para identificar a formação então da zona da mata. Por isso que aqui é a região mais abundante, tá vendo aqui? É esse litoral aqui, ó. É onde estão as capitais, é onde a economia é mais diversificada, porque tem indústria, comércio, tem os portos, tem a indústria pesqueira, aonde há uma concentração de população, porque aqui eles podem viver melhor, podem ter mais oportunidades, e aonde houve um investimento inicial por parte
dos colonizadores. Tanto que das 4 sub-regiões, a Zona da Mata é mais populosa, porque aqui concentra-se as capitais nordestinas, né? E há 3 grandes regiões que eu quero mostrar para vocês aqui. Olha. Vamos voltar aqui no nosso mapa que vai te ajudar para entender. Aqui é a Zona da Mata. Então, na Zona da Mata tem 3 grandes áreas econômicas. Aqui mais ao norte, nessa região, nós temos chamada Zona da Mata Açucareira. Nós temos aqui na porção mais ao centro o Recôncavo Baiano, onde tem as indústrias petrolíferas, né? E aqui no sul, a Zona da Mata Cacaueira. Então, Zona da Mata Açucareira, Zona da Mata Cacaueira. E entre as duas, o chamado Recôncavo Baiano, que é onde vai concentrar então as indústrias químicas, petroquímicas, a exploração de petróleo. Então, essa é a região mais rica do Nordeste. Indiscutivelmente é a região que mais se desenvolveu, porque vindo daqui, ó, da Zona Cacaueira até aqui o norte, todas as capitais estão aqui, exceto Fortaleza, Teresina, perdão, que está aqui dentro, e São Luís do Maranhão, que está aqui. Todas as outras estão aqui, nessa zona rica, nessa zona de exploração econômica intensa. Então, essas são as características da chamada Zona da Mata. E tem agora, então, uma outra que eu quero mostrar para vocês, que é o chamado agora o sertão, para a gente conhecer um pouquinho do sertão e entender a economia do sertão. O que eu disse para vocês foi, a Zona da Mata foi a área que começou a ser explorada inicialmente. Então, foi uma exploração do litoral para o interior. A Zona da Mata, o sertão, ele foi explorado de forma contrária, né? Tanto o sertão quanto o meio norte, a exploração é do interior em direção às capitais, porque as populações aqui viviam dessa pecuária extensiva, da agricultura de subsistência, né, que é o plantar para comer, porque eles não tinham condição de sobreviver por causa da dificuldade da água, dificuldade de concentrar as suas rendas, então fazia aquela agricultura ali quase que tradicional, e eles tinham então que migrar dessas áreas interiores, como é o caso do sertão e do meio norte, e migrar para o litoral, onde estavam as capitais, né? Essa história começa a mudar mais na década de 80, quando a economia começa a voltar basicamente para a exploração de outros gêneros de agricultura nessa região, como a fruticultura principalmente, né, os grandes latifúndios que vão produzir para exportação, começa a gerar também emprego, né? Esses pequenos produtores passam a ser assalariados nessas fazendas, e a gente começa a perceber toda essa questão, né, da exploração do Nordeste, aquela história, né, toda essa mística que surgiu em cima das questões sociais e políticas do Nordeste, jogando a culpa tudo na seca, que esse era o problema maior lá da região, mas a gente sabe que não, que o problema maior lá não é a seca, porque a seca sempre existiu. O erro ali é a forma como eles iam administrar as verbas para resolver esses problemas, o pouco interesse dos políticos em ajudar a reverter esse quadro, né? Então isso sim gerou muitos problemas, como eles falam e chamam de indústria da seca, que a indústria da seca é responsável por desviar, né, os políticos e outros administradores, desviar verbas, desviar os dinheiros, que são as verbas que chegam, né, para obras emergenciais, para socorrer as famílias carentes. Então, assim, toda essa situação de exploração e de falar que o Nordeste é uma região seca, desprovida de recursos. Não, não. Tem recursos, sim. Tem casos difíceis de seca? Tem. Mas tem como resolver? Tem. Porque as principais causas lá da seca é justamente de natureza política
e de natureza social, que é a forma como é gerido essas verbas, a forma como o governo, né, o Estado olha para as famílias carentes daquela região. Então, vocês vão observar, estudando para a prova, essas dicas aí, é exatamente isso, tanto as questões físicas quanto as questões políticas, ok? Então, voltem nesses vídeos, voltem nas aulas anteriores, estão todas baixadas lá na plataforma e vocês vão conseguir fazer uma excelente prova, ok? Um abraço a todos, tudo de bom, boa sorte e até qualquer hora.